Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um bloco aqui com o professor Evaldo Rodrigues para dar continuidade às competências legislativas. Então já pega o seu material de apoio, já pega o seu lápis, já pega o seu caderno, que nós vamos começar. Podemos? Calcem seus protetores bucais e vamos para mais um round aqui comigo, simbora! Vamos lá, meu povo amado, olha só, aula passada nós falamos das competências privativas da União. Falamos de todas as competências privativas da União. Analisamos todo o artigo 22. Na aulinha de hoje, a gente vai falar da competência legislativa concorrente. Competência legislativa concorrente. Professor, o que é uma competência legislativa concorrente? É uma competência comum, tá? Só que a gente vai chamar aqui de concorrente para não misturar com a competência comum lá da material. Aí a gente vai dizer assim, olha, é uma competência para legislar, só que aqui vai ser concorrente da União, Estados e DF. Então, a competência concorrente são matérias que tanto a União, como os Estados, como o DF, podem legislar juntas. Obviamente, cada um no seu quadrado, mas todo mundo vai poder legislar dentro do seu quadrado sobre aquelas matérias. Então, nós temos aqui no artigo 24 a competência da União, dos Estados, do DF, para legislar de maneira concorrente, por isso que a competência legislativa. E aí o primeiro cuidado de tudo aqui é o quê? Olha, pessoal, não entra os municípios, isso mesmo, não entra os municípios. Aqui é competência concorrente da União, Estados e DF. Colocou município aqui dentro, já está errado. Colocou município aqui dentro, já deu águia. Deu para entender isso, pessoal? Beleza, volta aqui para mim. Então, meu povo amado, eu costumo dizer que o município não consegue com a corrente. A corrente é muito pesada para o município. Daí a ideia que a competência concorrente não entra o município. Então, muito cuidado com isso. Mais adiante, eu vou tratar da diferença bem específica da competência material e da competência legislativa. Mas só para você não ficar perdido no tempo e no espaço, tá aqui, tá, pessoal? Muito cuidado. Quando eu falo da competência material, que é uma competência para fazer, eu tenho competência exclusiva da União. Não é privativa, privativa é a legislativa. E eu tenho uma competência comum. Lembrando que para fazer, na competência comum, para executar na prática a atividade administrativa, você tem União, Estados, DF e os municípios. Então, na competência material, você encontra, sim, a figura da União, Estados, DF e município. O problema é a competência legislativa. Porque a competência legislativa, que é só para legislar, a gente não vai chamar ela de exclusiva da União, a gente vai chamar de privativa da União. E a concorrente, que não é comum aqui, é concorrente, entram apenas União, Estados e DF. Não entram os municípios. Deu para entender isso, pessoal? Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Show de bola! Então, a partir de agora, vamos analisar o artigo 24, que fala da competência concorrente. Agora, eu sempre vou estar fazendo um paralelo com a competência privativa da União para legislar. Então, a gente vai pegar ali a privativa da União para legislar e a concorrente, e vai estar o tempo todo fazendo um paralelo, porque tem umas pegadinhas bem específicas aí, e eu quero que você tenha muito cuidado. Tranquilo? Vamos começar? Simbora! Slide na tela, vem comigo! Artigo 24. O artigo 24 vem e diz o seguinte: compete à União, aos Estados, ao DF, veja que não entram os municípios, legislar. Então eu estou falando para legislar, fazer normas, leis, concorrentemente sobre. E aí a gente já tem um primeiro grande perigo. Porque ele diz, olha, direito tributário, direito financeiro, direito penitenciário, direito econômico e direito urbanístico. Então veja que eu tenho direito tributário, direito financeiro, direito penitenciário, direito econômico e direito urbanístico. Sabe qual é o problema disso aqui? O problema disso aqui é que lá na competência privativa tem uns direitos que são apenas da União. Você lembra disso? Olha, só para você lembrar, vem comigo. Aqui nós vamos ter direito civil, direito comercial, penal, processual, que aí entra processo civil, processo penal, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial
e do trabalho. E aí, esse é o grande problema. Essa é a grande pegadinha. Sabe o que sua prova vai fazer? Ela vai pegar uma dessas competências privativas da União e dizer que é concorrente. Ela vai pegar uma competência concorrente e vai dizer que é privativa. Então ela vai ficar mexendo com esses direitos. Esse aqui é uma super pegadinha. Olha, a gente vem, né, grifando, marcando as pegadinhas, os pontos mais complexos. Essa aqui é uma super pegadinha. Então tem que ter muito cuidado, tá? Memoriza aqui nesse primeiro momento o direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, eleitoral, espacial e do trabalho. E lembra que isso é competência privativa só da mamãe União. Aí tem que ter um cuidado muito grande para não confundir com a concorrente. Porque lá na concorrente, o que é que nós temos? Lá na concorrente nós temos o direito tributário, o direito financeiro, o direito penitenciário, o econômico e o urbanístico. Como eu, professor Evaldo, gosto de memorizar? Olha, aqui nós temos os três do dinheiro. Quais são os três do dinheiro? Tributário. Falou em tributário, a gente está falando ó, de grana, é o dinheiro. Financeiro. Falou em financeiro, a gente está falando de grana. Então, é o financeiro. E também o econômico. Falou em econômico, a gente está falando de grana. Então, eu tenho os três da grana. E aí, além dos três da grana, eu vou ter o penitenciário. Penitenciário. É só você lembrar, por exemplo, de agente penitenciário. Porque eu tenho agente penitenciário federal, eu tenho federal, que são os DEPENs, eu tenho o agente penitenciário estadual e distrital, que são as polícias penais. Então veja que casa aqui bem direitinho. Eu não tenho os agentes penitenciários em âmbito municipal, beleza? Eu tenho agentes penitenciários federais, estaduais e distritais. E aí casa completamente com a concorrente. E por fim, quando o penitenciário funciona, a cidade fica mais urbanística. É, só para você lembrar, urbanística. E aí, meu povo amado, lembrou dos três do dinheiro? Tributário, financeiro, econômico. Lembrou do penitenciário e urbanístico? Essa é a concorrente. Aí o resto é privativo da União. O resto entra o privativo da União. Eu sugiro aqui para você, se você puder fazer isso, me ajude. Me ajude a lhe ajudar. Pegue um caderno e faça uma tabelinha um do lado do outro. Porque você fazendo sozinho é muito melhor do que eu fazendo. Porque eu fazendo você só vai usar a memória fotográfica. Agora você fazendo, você vai realizando o processo e memorizando de maneira mais fácil. Então vai lá, pega a competência privativa da União, coloca todos os direitos. Do outro lado, pega a concorrente. Porque sua prova vai inverter isso o tempo inteiro. Beleza? Então esse é o primeiro super ponto. Tanto é que a gente vai marcar um xão aqui para que você não tenha problema na sua prova. Continua. Outras pegadinhas. Orçamento. Olha, orçamento tem que ter muito cuidado, né? Porque orçamento fica meio que vago. Se é da União, se é concorrente, como é que fica. Agora aqui pra gente, cada um tem que ter o seu orçamento. O governo federal tem o seu orçamento, o governo estadual tem o seu orçamento, o governo distrital tem o seu orçamento. Então, ele é competência concorrente. Mas mesmo assim, tenha muito cuidado, tá? Juntas comerciais. Falou em juntas comerciais, é outro que não tem, vamos dizer assim, nada que linke, nada que ajude a linkar que é uma competência concorrente. Então, muito cuidado com juntas comerciais. Custas e serviços forenses. Também é outro que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Aqui, você pode até entender, pô, eu tenho o judiciário federal, eu tenho o judiciário estadual, distrital, e aí, óbvio, as custas do serviço forense vai ser, cada um vai ter o seu, cada estado tem o seu, o federal tem o seu, daí a ideia do concorrente, não é, professor? Essa é a ideia, mas a maioria das pessoas não vão linkar dessa forma. Então, a ideia aqui é que você memorize que isso é uma competência concorrente. E outro que cai muito é produção e consumo. Falou em produção e consumo, é competência concorrente. Então veja que eu tenho direito tributário, financeiro, econômico, penitenciário e urbanístico, orçamento, juntas comerciais, custas dos serviços forenses, que é as custas judiciais, vamos dizer assim, e produção e consumo. Isso tudo tem que ter muito cuidado, isso tudo cai muito. Beleza, né, pessoal? Vamos andando. Sexto, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição. Aí é para todo mundo. Porque eu estou falando da defesa do meio ambiente. E defesa do meio ambiente, obviamente, é para todo mundo. Tem muito o que falar. Todo mundo tem que defender o meio ambiente, tem que proteger o meio ambiente. Então, muito cuidado, que é competência concorrente para legislar sobre floresta, casca, pesca, fauna. Até porque, para pensar, cada estado, cada região do país tem sua própria prerrogativa. Tem sua mata própria, sua fauna própria, sua flora própria. Enfim, você vai ter situações específicas para cada estado e aí eles também têm que entrar nessa ideia de complementar essa legislação, de legislar também sobre esses assuntos. Beleza? Simbora? Vamos continuando. Sétimo. Olha o que diz aqui o sétimo. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Nós já tínhamos visto lá nas competências materiais que todo mundo tem que fazer, tem que proteger o patrimônio histórico, cultural, artístico, turismo, paisagístico. Agora eu estou falando que todo mundo tem que legislar também. União, Estados e DF tem que legislar também sobre isso. Aí fica claro. Mas vamos voltando. Mais um. Olha só o que nós temos aqui. Responsabilidade por dano ao meio ambiente. Cuidado com isso, hein? Ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Vamos lá, a parte do histórico tá tranquilo porque eu tenho aqui também, ó, histórico. A parte do valor artístico tá tranquilo que eu tenho aqui também. A parte do valor turístico e paisagístico tá aqui que eu tenho turístico e paisagístico. O cuidado que a gente vai ter que ter aqui é com o estético. Então, danos estético é a responsabilidade nesse sentido. Quem legisla é União, Estados e DF. Dano ao meio ambiente, quem legisla é União, Estados e DF. E muito cuidado com esse consumidor. Quem vai legislar sobre consumidor, muito cuidado. Danos ao consumidor, responsabilidade por dano ao consumidor é a Mamãe União, o Estado e o DF. Então, muito cuidado. Eu estou falando de uma legislação que vai prever regras de responsabilidade por dano que foi causado ao meio ambiente, ao consumidor, a direitos artísticos, estéticos, históricos, turismos e paisagismo. Cuidado que esse também não tem nenhuma ligação nesse sentido, beleza? Então, cuidado, vamos marcar ele aqui. Mais um, educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Quem é que vai legislar sobre isso? União, Estados e DF. Aqui é a ideia da educação em sentido amplo. Educação em sentido amplo. E aí todo mundo tem que trabalhar a educação. Essa que é a verdade. Então, daí a ideia de que entra numa competência concorrente. Mais um, e esse aqui, olha, já adianto, esse aqui é complicado. Criação e funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. Muito cuidado com isso. A gente estava falando de direito penal, de direito processual penal, de direito civil, de direito marítimo, tudo como competência privativa da União. Agora, quem é que vai legislar para a criação e o funcionamento e o processo do juizado de pequenas causas? Aí quem vai fazer isso é União, Estados e DF. Lembrando que eu tenho judiciário federal, estadual e distrital. Então é óbvio que quem é que vai criar o juizado de pequenas causas? Cada estado cria o seu. Quem é que vai legislar sobre o funcionamento? Cada estado faz o seu. Quem vai fazer o processo do juizado especial de pequenas causas? Cada um faz o seu. Você pode ter normas gerais, federais, que vai tratar do assunto, mas cada um vai poder legislar sobre isso. E aí, muito cuidado, que essa é uma pegadinha que cai muito e tem muita cara de ser competência privativa da União, mas na verdade é uma competência concorrente. Próximo. E esses dois seguintes aí, meu povo, tem que ter muito cuidado. Olha só. Procedimentos em matéria processual. Procedimentos em matéria processual. Professorzinho do meu coração, qual é o problema? Eu estou falando de matéria processual. Procedimentos em matérias processuais. Em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte, ó, que nós vamos ter o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, só que o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil, eles não são capazes de prever todas as situações em que o processo pode se encontrar.
em que, vamos dizer assim, a linha cronológica de processamento pode encontrar ali empecilhos, problemas. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Olha, esses probleminhas, essa complementação, esses procedimentos específicos em matéria processual é competência da União, Estados e o DF, ou seja, cada ente da federação vai ter o seu, no que se refere à União, Estados e DF, até porque eu tenho um poder judiciário federal, estadual e distrital novamente. Agora, qual é o problema aqui? Qual é a pegadinha? Vem comigo. A pegadinha é quem legisla matéria processual. Matéria processual é privativa da União. Esse é o problema. Matéria processual é privativa da União. Então, o que é que eu quero que meu aluno memorize? Se ele falar só quem é que legisla matéria processual, processo civil, processo penal, aí é só União. É competência privativa da União. Quando ele falar procedimentos em matéria processual, procedimentos em matéria processual, aí eu tenho competência concorrente da União, Estados, DF e município. E acredite, olha, 99% cai nessa. Muito cuidado mesmo, beleza? Mais um perigoso, vamos lá. Previdência social, olha só, esse é o problema. Previdência social e proteção e defesa à saúde. Defesa à saúde é tranquilo, né, pessoal? Todo mundo, da mesma forma que vai tratar da educação, também vai tratar da saúde. Então não tem muito o que falar. O problema é a previdência social. Por que, professorzinho, a previdência social é um problema? Porque é competência privativa da União legislar sobre seguridade social. Olha que sacanagem. Então, quando eu tenho aqui União, só União, competência privativa da União, eu tenho a seguridade social, pessoal. Quando eu tenho a competência concorrente, aí eu tenho previdência social. Então, muito cuidado. Olha, falou em seguridade social, é União. Seguridade Social, União. Quando falou em Previdência Social, aí é concorrente, União, Estados e DF. Então veja que tem esse bugzinho. Falou só processual, é competência privativa da União. Falou só Seguridade Social, é competência privativa da União. Falou em procedimentos em matéria processual, aí é concorrente. Falou em Previdência Social, concorrente de novo. Isso é super pegadinha. Não é só uma pegadinha, não. É super pegadinha. E eu não quero que você, meu querido aluno, você, aluno do professor Evaldo, caia no negócio desse. Porque você tinha Evaldo, pô. A gente não pode cair no negócio desse. Então, muito cuidado com isso. Vamos botar aqui um super xizinho aqui também, para que a gente não tenha problema com isso. Mais um. Inciso 13. Assistência jurídica e defensoria pública. É óbvio que a gente tem defensoria pública federal, estadual, você vai ter uma assistência jurídica, nesse caso, federal, estadual, distrital, mas, de qualquer forma, para aqueles que não conseguem linkar com isso, cuidado, vamos aqui mais uma atenção. Assistência jurídica e defensoria pública é competência da União, Estados e DF, é uma competência concorrente. E para fechar, nós temos aqui o 14, 15 e o 16. Vamos embora. 14, ele diz proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Então aqui a gente tem um problema, porque também não tem vamos dizer assim, um link específico, né? Apesar de que, se você analisar um pouco mais de calma, você vai entender que é competência de todo mundo tratar das pessoas portadoras de deficiência. Mas fica aqui o alerta, olha, proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência é competência da União, Estados e do DF. Mais um, que a gente vai ter que ter muito cuidado. Na verdade, esses três aqui eu já marco, porque a gente vai ter que ter muito cuidado. Vamos lá. 15. Proteção à infância e juventude. Proteção à infância e à juventude. É só você linkar com a ideia da vara da infância e juventude. Você vai ter uma vara da infância e juventude em âmbito estadual, por exemplo. Então, essa competência para legislar sobre infância e juventude é uma competência federal, estadual e distrital. Mas muito cuidado que não tem nada que link. Beleza, pessoal? E o último, e muito importante, organização, garantias
direitos e deveres da Polícia Civil. E aqui, pessoal, a gente tem uma parada que, olha, 99% da galera cai. Muito cuidado com isso. Quando eu falo da organização em sentido amplo da Polícia Civil, é uma competência concorrente. Então, muito cuidado. Porque a gente fala da Polícia Civil, só lembra de quê? Lembra que é apenas do Estado. A Polícia Civil, ela está subordinada ao governador. E aí a ideia é que a gente linke isso ao Estado. Mas quem é que vai tratar de normas gerais ali sobre organização, garantia, direitos e deveres da Polícia Civil? Aí é a competência concorrente, União, Estados e DF. Beleza? Agora qual é o problema? O problema é que a gente já viu que é competência privativa da União tratar sobre normas gerais de organização da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Então vem comigo, olha aí, para você rever, anotar tudo bonitinho. Então quem é que vai fazer normas gerais de organização, efetivo, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividade, pensão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar? Competência privativa da mamãe o quê? Mamãe União. União. Então, muito cuidado, tá? Porque quando ele falar em PM e Corpo de Bombeiro, quem é que vai fazer as normas gerais? É competência privativa da União. Agora, quando eu falar da Polícia Civil, quem vai falar da organização, garantias, direitos e deveres? Aí a concorrente, União, Estados, DF, município. Meu querido aluno, você está compreendendo como essa competência legislativa, a privativa da União e a concorrente, ela é muito mais complicada do que a material? Então, muito cuidado com ela. Aqui nós finalizamos, temos apenas essas, são apenas 16 competências concorrentes, mas mesmo assim a gente vai ter que ter um cuidado muito grande. Por que um cuidado muito grande? Porque esse inciso 1, por exemplo, tributário, financeiro, econômico, penitenciário e urbanístico, já casa com a competência privativa, tem que ter um cuidado muito grande. Quando a gente fala de procedimentos em matéria processual, já casa com a privativa, previdência social, casa com a privativa, polícia civil, casa com a privativa. Então, muito cuidado com isso. Beleza, pessoal? Deu para entender até aqui? Beleza, professor, entendi tudo direitinho, tudo tranquilo, tá tudo caminhando bem. Mas e aí? E aí, para fechar, a gente vai falar do artigo 1º, 2º, 3º e 4º da competência concorrente ainda. Porque fica a pergunta, olha, beleza, todo mundo vai legislar sobre saúde, sobre educação, mas e como é que fica essa questão de conflito, hein? E se começar a dar bronca? Um querer entrar na área do outro, um querer fazer a parada do outro, como é que fica isso? Então é exatamente isso que nós vamos ver agora. E cai, viu? Cai muito na sua prova, muito cuidado com isso. Vamos lá, vem comigo, vamos dar uma olhada. Olha só o que nós temos. No âmbito da legislação concorrente, então eu estou falando da legislação concorrente, compete à União limitar-se a estabelecer normas gerais. Então, mamãe União, ela vai estabelecer normas gerais. Beleza, professor, entendi. Ela vai fazer as normas gerais que todo mundo vai ter que servir. Vai ser um basilar, não é isso? É isso. Mamãe União faz normas gerais. Muito cuidado com isso. Aí ele continua. A competência da União para legislar normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Então, qual é o grande que agora? Os estados, eles vão complementar as normas gerais da União. O estado vai suplementar as normas gerais. Então, a União vai falar, por exemplo, de normas gerais da Polícia Civil. Ela está lá, normas gerais da Polícia Civil. E aí cada estado vai poder complementar essa norma. Essa é a ideia. E suplementar é não ir de encontro. É literalmente pegar aquela norma geral e só, vamos dizer assim, completar ela naquilo que ela é omissa. Ele não pode ir de encontro ao que estabeleceu a norma geral. Ele vai só complementando de acordo com a sua realidade social. Deu para entender isso? Beleza. Então os estados, eles vão fazer o quê? Suplementar essas normas gerais, vão completar as normas gerais. Até aí tudo bem, aí começa a ficar um pouco complicado. Aí ele diz, olha, inexistindo lei federal, não existindo lei federal, ou seja, não tem normas gerais, a Mamãe União não fez normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena
para atender suas peculiaridades. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, se não tem norma geral da União, o Estado pode legislar como ele quiser. Ele tem uma competência legislativa plena. Por que? Porque a Mamãe União é para fazer regra geral, ela não fez a regra geral e o Estado não tem nem o que complementar. Por quê? Porque não tem regra geral. Então ele pode legislar de maneira plena. Essa é a ideia. Na falta, não existindo normas gerais, o Estado pode exercer a competência legislativa plena. Ele pode legislar como ele quiser. Essa é a ideia, tá? Então tá aqui. Não existindo essa norma geral, o Estado vai legislar de maneira o quê? De maneira plena. Essa é a ideia. Como ele quiser. Muito cuidado com isso, beleza, pessoal? Só que aí vem o parágrafo 4º com a grande pegadinha desses parágrafos. Ele diz, olha, a superveniência de lei federal sobre normas gerais, ou seja, o Estado está legislando lá de maneira plena. Bem de boa. Por quê? Porque não tinha norma geral. Então o Estado está legislando de maneira plena. Aí depois veio a norma geral da União. Entendeu? Quando o Estado já tinha legislado à torta e à direita. Por quê? Porque não tinha norma geral. A norma geral veio depois da atuação legislativa do Estado. Aí o que é que acontece? Ele diz, essas normas gerais suspendem a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, naquilo que a lei estadual for contrária às novas normas gerais, aí ele vai ficar suspensa. Eu até coloquei uma atenção, ó. Note que ele falou em suspensão e não em revogação. Muito cuidado, sua prova vai tirar o suspende e vai botar revoga. Não, mexe, não revoga. Então como é que fica? Olha só, tá aqui, a União, linda e maravilhosa, é quem faz as normas gerais. E o Estado faz o quê? Suplementa. Mas se não tem normas gerais, aí o Estado vai legislar de maneira plena. Aí se depois disso a União fez normas gerais, aí agora, pessoal, aquilo que o Estado já tinha feito de maneira plena, no que for contrário às normas gerais, serão o quê? Suspensas. Essa é a ideia. Será suspensas. Aquilo que não for, continua válido. Essa é a ideia. Deu para entender? Então, recapitulando, Mamãe União faz normas gerais, Estado suplementa, complementa essas normas gerais. Não podem de encontro. Não pode bater de frente com a norma geral, ele apenas complementa. Mas se não tem normas gerais, aí o Estado pode legislar como ele quiser. Ele fica livre para legislar como ele quiser. Se lá na frente vem as normas gerais, a União faz a norma geral, tudo bonitinho, aí eu vou analisar tudo que o Estado fez com a nova, agora, norma geral. Aquilo que for no contrário está suspenso. Beleza? Deu para entender isso? Para a gente trabalhar isso bem feito, olha só, parece aqui em casa. Porque, para pensar, minha mulher é tipo a União. Ela é quem faz normas gerais de tudo. Tá? Essa é a ideia. Ela é quem faz normas gerais de tudo. E eu faço o quê? Eu suplemento naquilo que ela não falou nada. Então, ela não falou nada, eu chego lá e digo, não, vamos, pode, isso aqui pode. Ela falou alguma coisa? Não, então faça. Ela proibiu? Não, então vá. Então, é assim que a coisa acontece. Se ela proíbe, eu solto. Né? Então, eu vou suplementando. Se ela não trouxe normas gerais, aí eu vou poder suplementar como eu quiser. Na verdade, não é nem suplementar, né? Aí eu vou ter uma competência legislativa plena. Então, se ela passou um mês viajando a trabalho e ela não está aqui, não tem norma geral, não tem nada sobre aquilo, quem vai decidir tudo sou eu, o Estado. Aí quando ela voltar de viagem, que ela estabelecer normas gerais, aquilo que eu já tinha estabelecido, que for contrário ao que ela disse, está suspenso. E é suspenso, não revogado. Deu para entender, meu povo? Tudo tranquilo? Show de bola, né? E para finalizar de vez essas competências materiais e legislativas, para finalizar artigo 21, 22, 23, 24, vamos aqui fazer só uma recapitulação de maneira mais genérica daquilo que pode cair na sua prova e pode prejudicar muito a galera. Olha, quer entender melhor o que eu estou dizendo? Vem comigo, vem aqui no slide. Olha só. Meu povo amado, eu tenho competência material. A gente já falou aqui repetidamente que competência material é competência para fazer na prática. Essa é a ideia. E aí eu tenho competência material exclusiva da União e eu tenho competência material comum da União, Estados, DF e municípios. No segundo momento, a gente vai ter as competências legislativas, que é para legislar. E aí eu vou ter competência privativa da União e competência concorrente da União, Estados e DF.
Veja, meu povo amado, que se sua prova chegar e disser assim, ó, é competência legislativa exclusiva, já está errado. Já está errado. Basta isso. É competência legislativa exclusiva da União, está errado, porque não é exclusiva, é privativa. Se ele diz é competência legislativa comum, está errado. Porque a legislativa não é comum, é a concorrente. Da mesma forma, se ele chega aqui e diz é competência material privativa, está errado. Porque a material é exclusiva. É competência material concorrente, está errado. É comum. Tá? Lembrando, comum entra todo mundo aqui, União, Estado, DF e município. Então basta que ele diga aqui também, olha, é competência legislativa concorrente da União, Estado, DF e município. Não, não entra os municípios. Então isso aqui sozinho já ferra muita gente. Isso aqui sozinho já faz com que você responda muitas questões. Acredite no que eu estou lhe dizendo. Muitas questões abordam apenas isso. Ele pega a competência legislativa e diz que ela é exclusiva ou comum. E aí está errado. Ele pega a competência material e ele diz que ela é privativa ou concorrente. Está errado. Muito cuidado com isso. Material é a exclusiva e a comum. A legislativa é a privativa e a concorrente, lembrando que na concorrente não entram os municípios. E aí, dentro de cada uma dessas 4 competências, a exclusiva, comum, privativa e concorrente, vai ter as competências. E aí você vai ter que ter um cuidado para colocar cada competência no seu quadrado. Por isso que esse é um dos estudos mais bizonhos da Constituição. Por isso, porque esse é um dos estudos mais odiados por todos. Por isso que esse é um dos estudos onde todo mundo tem uma dificuldade muito grande. Porque é muita competência só no âmbito da União, comum e concorrente. Então, muito cuidado com isso. Beleza, meu povo? Tranquilo? Lembrando que qualquer dúvida, fala comigo lá nas redes sociais. Inclusive, me diz o que é que você está achando do curso, se ele está sendo útil, se ele está conseguindo lhe ajudar, o que é que você está achando, o que você não está gostando, vai falando e a gente vai comentando, a gente vai batendo um papo. Beleza, pessoal? Por hora é só. Um beijo, um sorriso. Fui!